aí pessoal, aqui é o Kaique e o Pranto do Mal acaba de chegar no catálogo da Max, nos trazendo uma história bem assombrosa e intrigante que vai nos deixar pensativo após o final dele. Hoje eu irei falar um pouco sobre este filme, mas eu também quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia maneirinha. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui do canal. Também deixem um like aí se gostarem do vídeo. Se ajeitem na cadeira, fiquem bem confortáveis, cuidado para não ligar a câmera do celular e vamos juntos falar sobre o Pranto do Mal. Nessa história nós vamos acompanhar três mulheres que parecem ter algo em comum, uma espécie de entidade, uma espécie de fantasma que persegue elas ao longo das eras e também dos continentes. Primeiro eu quero começar falando sobre como esse filme ele não se segura apenas no gênero de terror, o que estaria tudo bem se ele fizesse isso, mas ele também vai querer trazer para dentro dele o gênero do drama, fazendo isso de uma forma bem interessante, uma forma bem feita, embora em algum momento ali mais na metade do filme ele esfria um pouco, mas logo ele é retomado e ganha fôlegos novos. Mesmo que ele não se prenda ao horror como único gênero, coisa que muitos filmes fazem, ele consegue sim utilizar o seu terror da melhor forma possível, fazendo cenas ali completamente malucas que nos deixam em choque. E eu digo isso por experiência própria, porque enquanto eu assistia o filme teve alguns momentos em que eu tive que fechar o olho ali porque eu estava completamente em choque, né? A direção do Pedro Martin Calero consegue ser muito boa nesses momentos para criar toda essa tensão que o filme precisa. O momento logo no começo do filme, que não chega a ser spoiler porque é logo no começo do filme, é quando a Andrea vai gravar um vídeo ali em formato de selfie. Quando ela manda para o namorado dela, ele diz que tem algo atrás dela ali, algo parece estar atrás dela. E aí quando ela vai ver esse vídeo ali, ela vê que realmente parece ter alguém ali na porta dela. Então a câmera dá um 360 ali pelo quarto nesse momento e eu fiquei completamente em choque, porque você não sabe se vai ter algo conforme a câmera vai passando. Essa cena é realmente bem tensa. Além disso, nós também vamos ter um mistério acerca dessa entidade, o que eu acho muito interessante, porque isso é algo que me deixou realmente curioso, me deixou intrigado o que era isso. E realmente queria saber mais sobre isso, né? Mas eu quero adiantar para vocês que não é tanto o intuito do filme explicar cada momento ali, cada coisinha ali nos mínimos detalhes. Ele vai deixar bastante coisa em aberto ali para você ficar como reflexão realmente. O que também tá show de bola, porque o filme faz isso de uma forma bem feita. Porque no final das contas, eu creio que este filme ele quis mais criar um debate acerca de coisas ali da nossa realidade mesmo, da nossa vida real, utilizando o horror ali como um pano de fundo, utilizando o horror como uma forma de tratar esses assuntos. Para finalizar essa parte sem spoilers, uma coisa que me chama bastante atenção é como essa entidade, ela não pode ser vista a olho nu, né? Ela só pode ser vista através da lente de uma câmera. E isso vai criar diversas possibilidades para o filme, que vai conseguir utilizar isso de uma forma bem feita. E em primeiro momento ele utiliza isso bastante para causar realmente esse terror, para causar realmente esse horror. Em um segundo momento ele vai utilizar isso também para meio que criar um debate ali mais longo sobre esse assunto, né? Eu não tô falando muito sobre isso para não dar spoilers, mas na parte com spoilers eu vou abordar mais sobre isso. Mas se eu puder deixar ali uma crítica sobre esse filme, uma crítica negativa, vamos dizer assim, que nem chega a ser algo tão realmente negativo assim, é que ele parece ter uma história muito grande para ser contada, mas em alguns momentos ele não consegue contá-la da melhor forma possível. Algumas coisas parecem meio desconexas do filme, em alguns momentos as coisas acontecem muito acelerado, em outros momentos acontecem muito lento. No final das contas, então, ele parece ser um filme que termina de forma bem corrida, parece que ele tinha muito a contar ainda, mas ele não conseguiu achar tempo, porque realmente parece que esse filme tinha muito a dizer ainda mais, mas pelo menos essa foi a sensação que eu tive assistindo ele. Mas agora, para abordar a trama em si, né, do filme, eu quero entrar na zona de spoilers. Então, para aqueles que não viram o filme ainda, que vão assistir lá, eu me despeço aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, é muito importante se inscrever no canal, porque recentemente dei uma olhada nas métricas ali do canal e eu vi que tem 90% das pessoas que me assistem que ainda não são inscritas. Então não esquece de se inscrever no canal aí e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso aí toda semana. Tem pelo menos 2
2 ou 3 vídeos aí pra vocês de lançamentos da semana e também outros assuntos aí bem variados, né? Tudo claro sobre cinema. Bom, para as pessoas que ficam agora, então peguem na minha mão e vamos juntos entrar na zona de spoilers, mas antes não esquece o like aí, hein? Toca a intro aí da zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Essa história como um todo, ela realmente parece ser bem maluca, né? Se a gente parar pra pensar. Tem uma entidade que vai seguindo as mulheres dessa família por pelo menos 3 gerações ali, em cidades, continentes completamente diferentes, em épocas diferentes. Em todos esses momentos nós vamos ter esse mesmo prédio com esse apartamento à venda em todos eles. Então isso parece realmente bem bizarro. Por que que sempre tem esse mesmo prédio? Por que que sempre realmente tem esse apartamento à venda? Em um primeiro momento eu achei que era apenas coincidência, que todas essas histórias se passavam realmente no mesmo lugar ali na Espanha e que os pais da Andrea tinham apenas enganado ela dizendo que ela tinha nascido na Argentina. Porém, no final do filme, quando nós vamos para Lisbeth, que está em Bruxelas, ali, ela está em Bruxelas, na Bélgica, e nós vemos ali aquele mesmo prédio, provavelmente com o mesmo apartamento à venda, nós entendemos que não. Aparentemente essa entidade vai seguindo essas mulheres ao longo dos continentes, ao longo das eras, sempre com esse mesmo prédio e com esse mesmo apartamento à venda. O que é muito interessante de se pensar é que realmente é apenas essa família que está sendo perseguida, são apenas as mulheres dessa família que estão sendo perseguidas, porque nós temos uma cena ali no filme que é uma das cenas mais perturbadoras ali, uma das cenas mais amedrontadoras, que a Mary ali, ela tá naquele apartamento e ela abre a cortina ali, né, jogando a luz do sol pra dentro, ali, a luz do sol não, a luz da cidade pra dentro, na verdade, né, e aí nós vemos que tem um monte de mulher ali dentro daquele apartamento, um monte de mulher morta. Realmente pode sim ser mulheres dessa mesma família, ao longo das gerações, diversas gerações elas estão sendo perseguidas por essa mesma entidade, mas também pode ser que sejam mulheres de famílias diferentes que também são perseguidas por essa entidade. E é aí que nós entramos nessa parte simbólica do filme, que é algo que eu fiquei pensando bastante quando ele acabou. Porque quando o filme acabou, eu realmente fiquei com uma sensação bem ruim, não era apenas medo, né? Era uma angústia, eu fiquei com uma sensação angustiante ali enquanto o filme acabava. Conforme eu fui pensando sobre ele para realmente elaborar essa crítica aqui que eu tô trazendo para vocês, eu fiquei pensando bastante nele, e aí eu percebi que talvez todo esse filme tem assim um simbolismo por trás dele. E na minha cabeça a primeira coisa que veio enquanto eu pensava nisso, enquanto eu assistia esse filme, era a violência contra a mulher. Afinal de contas, nós vemos que essa entidade ela é representada por um homem, e esse homem vem matando as mulheres dessa família por pelo menos 3 gerações. E não apenas por essa entidade ter como representação um homem, mas também por constantemente a mulher que está sendo assombrada vai pedir ajuda, e o primeiro reflexo de todos é desacreditar dela. Dizem que ela está louca ou até mesmo falam que ela está fazendo isso simplesmente para chamar atenção. Sempre que alguém acredita nessas mulheres e tenta dar um jeito nisso, de resolver essa situação, a entidade vai lá e mata essas pessoas, para que essas mulheres tenham essa sensação de estarem sozinhas, de que ninguém vai ajudá-las, porque realmente parece que essa entidade, ela não quer simplesmente matar essas mulheres, parece que ela quer realmente brincar com elas, quer fazer realmente um terror psicológico ali com elas. Então, por exemplo, quando a Camille tenta matar a Mary, a entidade simplesmente quebra o pescoço dela como se não fosse nada. E neste momento, a entidade só não mata a Mary, né, depois de ter brincado com ela por muito tempo ali, depois de ter realmente transformado a vida dela no inferno por muito tempo, porque a Mary estava grávida. Eu estou falando Mary, mas é Marie, acho que é o nome dela, porque ela é francesa, né, então talvez seja Marie, a Marie, né. Então a entidade vai deixar ela viva porque ela quer que ela tenha a filha dela, para que no futuro ela consiga assombrar a Andrea, que é a filha da Mary. E na verdade a entidade vai fazer isso mais de uma vez, ela vai deixar de matar a Mary mais de uma vez, porque a gente tem também aquela cena em que ela, sem ter muito pra onde ir, depois que a Camila morre, não tem muito pra onde ir, ela acaba invadindo daquele apartamento, e aí no final das contas ela vê ali um monte de coisa, ela vê um monte de mulher que foi morta por essa entidade, e a entidade expulsa ela daquele apartamento ali, porque ela precisava gerar aquela criança para que continuasse esse ciclo ali de tormento por mais uma geração. Inclusive, a Mari tentou proteger a Andrea, dizendo que ela deveria ser criada o mais longe possível assim da Argentina. Por isso que a Andrea foi levada para ser criada na Espanha, que é um continente de diferença, mas mesmo assim
a entidade está lá. Mas se eu for falar de algo que eu não curti tanto, porque realmente sempre tem, todos os filmes tem algo ali que você, não curte tanto isso, não gostei muito disso, sempre tem, né? Eu diria que é mais esse segmento da Camila ali, pelo menos o começo do segmento dela. Porque no final das contas eu acho que o começo desse segmento dela é realmente bem desconexo com o resto dessa história, com o resto do filme. Eu entendo que o fato dela ser estudante de cinema e estar em busca de uma boa história para ser contada, de fazer um curta realmente ali que seja bom, seja importante para que ela filme a Mari e veja ali aquela entidade que está perseguindo ela. Nós também temos aquela cena com o professor ali e eu fiquei assim meio, ué, o que tá acontecendo? Eu achei meio estranho ali, porque a todo momento ele fica pedindo pra ela ir na sala dele pra eles trocarem uma ideia, falar, vai na minha sala lá, depois da aula lá, a gente sozinho troca uma ideia. É meio estranho, meio esquisito isso, não sei ali, não sei se era porque eu já tava com isso na mente desse filme abordar bastante a violência contra a mulher, e aí eu associei isso a esse professor, pode ser que não tinha nada, mas realmente eu achei bem estranho, porque ele fica insistindo bastante, tem umas 2 ou 3 vezes que ele convida ela pra ir na sala dele ali sozinho, né, então eu achei meio esquisito, né, mas enfim. Mas no final das contas eu achei realmente o começo desse segmento dela bem extenso, eu acho que tira um pouco o foco do que o filme estava nos mostrando, realmente me dá essa sensação de ver uma outra coisa ali, que não aquele filme que nós estávamos vendo, que não o pranto ali do mal, né. Embora ao longo desse segmento, desse começo desse segmento, vão ter coisas importantes pro resto da história, como eu já falei, é importante que ela seja estudante de cinema pra filmar a Mari, ela fica muito curiosa sobre aquela entidade e tudo mais, só que eu acho que isso é feito de uma forma muito extensa, sabe? Eu acho que dava pra ter reduzido um pouquinho, como eu falei, muitas coisas são corridas, enquanto outras são muito lentas. E aí mais pro final desse segmento, o filme ele volta pra esse foco que é falar sobre essa entidade que vai perseguir essa mulher aí, a Mari, e também a família dela pelo resto da vida, né? E é muito interessante de pensar que a Camila ela não estava sendo perseguida, porém ao tentar ajudar a mulher que estava, no caso a Mari, ela acaba sendo morta de forma bem brutal, né? Ela acaba no meio disso tudo e acaba sendo morta de uma forma bem horrorosa. E isso é algo de se pontuar, porque essa entidade ela mata as pessoas da forma mais brutal possível. Ao longo do filme nós vamos ver isso, né? Porque isso é uma coisa também bem interessante, porque eu achei uma coragem imensa do filme de matar a Andrea logo na metade ali do filme, porque ela vinha se construindo como essa protagonista, como essa Final Girl ali que vai descobrir todo o mistério desse filme, e aí pá, do nada ela acaba sendo morta por essa entidade ali, entrando naquele apartamento e tentando entender o que estava acontecendo com ela, né, e possivelmente com a família dela. E aí depois disso nós vemos que a amiga dela ali, que tava meio cética com relação a isso, passou a acreditar, inclusive ela vai junto ali com a mãe adotiva da Andrea para Bruxelas para conversar com a Lisbeth, que está agora também sendo perseguida por essa entidade, e nós vemos o prédio lá em Bruxelas também, ou seja, essa entidade está lá perseguindo a Lisbeth. E aí neste momento, quando eu achei que o filme ia ganhar um fôlego cada vez maior ali, pô, ia contar o resto dessa história, agora a gente já tá sobre o olhar da Lisbeth, ali, o ponto de vista dela, ele simplesmente acaba. E assim, se o estúdio aí tiver pensando em fazer uma continuação, eu gostaria que fizessem aí, porque realmente gostei dessa história, eu realmente gostei de toda essa lore criada ao redor desse filme, realmente é uma parada bem interessante, eu quero saber como que eles encerrariam essa história, como seria o desfecho dessa história. Às vezes também você nem precisa tanto, porque eu acho que o filme ele foi pensado para não ter uma resolução completa, sabe? É aquele tipo de filme que gosta de deixar algumas coisas em aberta realmente para criar bastante teoria, para criar realmente bastante pontos de vista, assim como eu estou dando aqui o meu ponto de vista para vocês. Mas é muito interessante porque a gente não sabe absolutamente nada sobre essa entidade, a gente só sabe que ela persegue a família da Andrea ali, da Mary e tudo mais. Só que a gente não tem muitas respostas, a gente tem algumas perguntas que ficam na nossa cabeça. Por que que ele persegue apenas mulheres? Por que que ele persegue as mulheres dessa família? De onde surgiu essa entidade? A gente não sabe muita coisa, mas eu acho que essa é a ideia do filme, deixar algumas coisas soltas pra gente ficar pensando nele, ou às vezes também não, porque nem tudo precisa ter uma resolução pra que seja realmente bom. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui que eu for fazendo para vocês. Toda semana aí tem vídeos sobre os lançamentos da semana e muitos outros conteúdos. Também deixa o like aí se gostou do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante pra saber que vocês estão curtindo
curtindo e trazer cada vez mais conteúdos. Para os fãs de terror, eu vou deixar um card passando aí para vocês assistirem um outro vídeo bem legal também de terror. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vejam a descrição desse vídeo porque tem os meus outros perfis com conteúdos maravilhosos, conteúdos bem legais por lá também. Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Me despeço agora, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!